Olá, muito bem-vindo. Eu sou Lênio, aqui do canal Caminho do Homem e o Caminho de Deus. Hoje é um sábado, 24 de abril de 2021. Quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho do livro de João e vamos falar sobre algo mais importante de todas as coisas. Nós vamos tocar no assunto mais importante de tudo. Mais importante de tudo. É o assunto mais importante de todos. Mais importante de todos. E no livro de João, com a graça de Deus, com a revelação do Espírito Santo de Deus, que o Senhor já nos traz todo o tempo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus, que é o próprio Senhor Deus, que transforma o coração do homem, transforma a mente do homem, transforma o querer do homem, para que ele possa enxergar a luz da Bíblia, a luz das Escrituras, através do Espírito de Deus, do Verbo de Deus, da Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? No princípio, a Bíblia, que é a Palavra de Deus. E qual é a Palavra de Deus? Lá no Antigo Testamento, um dos primeiros versículos da Bíblia. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Dito por João. E lá em Gênesis, vamos ler aqui em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E lá no livro de João, o apóstolo João diz que e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e habitou no nosso meio, e vimos da sua glória, como glória do unigênito do Pai. Vamos orar, pedir a direção do Senhor, para que o Senhor Deus, com a tua graça, fala conosco, aguça o nosso espírito, para que possamos entender a sua palavra, e Ele nos direcionar com graça e misericórdia. E você que está ouvindo, tenha graça e misericórdia de Deus, para ouvir a sua santa palavra, a revelação do Senhor, em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, te louvo e te agradeço pela tua presença, pela tua revelação, pelo teu querer, que é perfeito, a tua vontade que é soberana, o Senhor que é bom, o Senhor que é o tempo todo ajudador, o Senhor que é o tempo todo que traz a esperança, o conforto ao coração. É o Senhor que traz direção, é o Senhor que traz alegria no Espírito Santo, é o Senhor que traz a certeza da salvação, é o Senhor que traz a confirmação dentro do Espírito, dentro da alma, que somos filhos do Senhor, que fomos adotados pelo Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, fala conosco nesta tarde, na tua palavra, com a tua graça, com a tua misericórdia, no poder do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Livro de João, capítulo 14. João capítulo 14, a partir do versículo 1, está escrito assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, o apóstolo: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podeis saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amigos, irmãos, amados, recentemente, ontem à noite, tarde da noite, eu fui assistir um vídeo no YouTube de um senhor tentando refutar, tentando explicar, tentando mostrar os erros de um conjunto de doutrinas, um conjunto de ensino que foi organizado por intermédio de teólogos há muitos anos atrás. E esse conjunto de doutrinas, esse conjunto de ensino, deu-se o nome de calvinismo, que é a base da fé defendida por grupos de irmãos conhecidos como, por exemplo, os presbiterianos, conhecidos também como a igreja na Inglaterra, e uma boa parte também de igrejas nos Estados Unidos, e uma boa parte de igrejas espalhadas pelo mundo, mas originando-se basicamente na Europa, através de um teólogo que, de acordo com os estudos desta linha doutrinária, chamada calvinismo, é uma teologia que foi organizada por Calvino, aí no século XVI para o século XVII, né? E há um outro grupo que defende um outro ponto de vista da fé, das doutrinas bíblicas, que foi chamado de Jacob-Armínios, que são chamados os que defendem as doutrinas arminianas, uma outra linha, mostrando outro ponto de vista, tudo baseado na Bíblia. Tudo baseado na Bíblia. E os calvinistas ficam defendendo seus pontos de vista calvinistas, e os arminianos ficam defendendo seus pontos de vista arminianos. Há grupos radicais dentro do calvinismo, defendendo o calvinismo, a ponto de dizer que quem não crê nas escrituras conforme a doutrina calvinista não é filho de Deus e não é crente. Ao mesmo tempo, outro grupo radical dentro do arminianismo, defendendo que quem não acredita nas escrituras e na fé, nas doutrinas bíblicas, como os arminianos, também não são filhos de Deus, estão no caminho. E eu tenho aqui um ponto de vista, não meu, e nenhum ponto de vista de ninguém. Eu faço apenas uma pergunta. A sua doutrina que você tem ensinado, que é sua, vamos dizer assim, o que você pensa, o que você tem aprendido, sendo calvinista, sendo arminiana, tem aproximado de você do Senhor Jesus Cristo? Tem aproximado você de Jesus? Tem tornado você mais parecido com Jesus? Tem? Amém. Siga esses princípios. Esses princípios têm tornado você mais parecido, não tem transformado você mais parecido com Jesus? Não tem feito de você alguém mais parecido com Jesus?
tornado você como alguém exclusivista, como detentor da verdade. Essa sua doutrina não tem te ajudado a se parecer mais com Jesus. Portanto, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Eu, ao longo da minha vida, da caminhada cristã, tive a experiência com o Senhor Jesus Cristo em 1996. Eu tive uma experiência com Deus em 1996, aqui em São Paulo. Numa noite, numa madrugada. Foi algum homem que veio falar comigo a respeito de Deus, sobre Deus. Não foi homem nenhum. Não foi homem nenhum. O próprio Deus das Escrituras, o próprio Senhor das Escrituras, fez para mim, de alguma forma, falou comigo em 1996, numa madrugada, onde eu estava aqui completamente mergulhado em chuva, debaixo de uma chuva torrencial, de bermuda e de um blazer sem camisa por baixo, descalço, andando embaixo de chuva torrencial. Um pouco ainda embriagado, em São Paulo, capital, numa ruazinha paralela aqui à Radial Leste, em São Paulo. E naquela madrugada, o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, nitidamente falou comigo naquela calçada onde eu estava sentado ali, encostado na parede, embaixo de chuva torrencial. O Senhor Deus, audivelmente, com esse ouvido aqui eu ouvi, e com todas as minhas entranhas, falando comigo, disse: levanta e vai para sua casa. Levanta e vai embora. Eu simplesmente me coloquei de pé, tremendo, igual uma vara de bambu. Não é tremendo por causa do frio, que eu já estava tremendo de frio. Eu já estava tremendo de frio, debaixo de chuva de frio. Mas eu me coloquei em pé agora tremendo, não era de frio, não. Tremendo de medo, de temor. E simplesmente eu fui de cabeça baixa, dizendo pelo caminho, até chegar na casa do meu amigo, onde eu estava sendo acolhido por ele ali. E eu fui até lá, pelo caminho, dizendo: Senhor, Senhor, estou indo, Senhor, 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 sem ter entrado em nenhuma igreja evangélica, de certa forma, até aquele dia. Voltando para cá, dizendo: Senhor, estou indo, Senhor, estou indo, Senhor, tremendo de medo. Estou indo, Senhor, estou indo, Senhor, estou indo, Senhor. Foi uma pregação calvinista, não? Ou foi uma pregação arminiana? Foi um Deus calvinista? Um Deus calvinista? Um Deus arminiano? Muita gente está tentando entender a mente de Deus, fazendo mestrado e fazendo doutorado. Não sei se é muita gente. Mas tem gente querendo entender a mente de Deus através de adquirir um diploma, um mestrado e ou através de um doutorado. Aí sabe o que acontece? Na grande maioria das vezes, sabe o que acontece? É só olhar a história. É só olhar a história. Com seus mestrados e seus doutorados, agora eles escrevem sobre como é a mente de Deus,
E a partir daí agora eles ficam dizendo como Deus é e como Deus não é. E você agora tem ele, que é o Deus que está na terra, dizendo como Deus é e como Deus não é. Aí se você não for do jeito que ele fala que Deus é, você está no inferno. Se não for do jeito que você não for como ele fala como Deus é, for do jeito que ele fala como Deus é, você está no céu. A Bíblia diz assim: o muito estudar é enfado da carne. O muito estudar é enfado da carne. Eu li uma revista chamada Revista Ultimato. É uma revista que normalmente é uma revista que é escrita aí pela pessoas da igreja presbiteriana. Eu li às vezes essa revista na época de 1996, 1997, 1998. E eu encontrei um artigo mais ou menos naquela época. Encontrei um artigo escrito naquela época o seguinte: que a igreja presbiteriana do Brasil estava com dificuldade de formar pastores, em preparar pastores. Porque eles estavam notando que os que iam para o seminário, se dedicar ao seminário, na verdade eles estavam indo para o seminário para buscar uma carreira acadêmica. A grande maioria estava indo para o seminário presbiteriano, procuraram se formar, obter uma carreira acadêmica, se tornaram mestres, doutores, para serem professores. Na faculdade, serem chamados de doutores, serem chamados de mestres, ensinar a Bíblia. Ensinar a Bíblia. Ensinar as doutrinas de Deus, na faculdade, no seminário. Carreira acadêmica. Que a grande maioria queriam ser assim, ter uma carreira acadêmica. Só que isso é um grande problema. Só que isso é um grande problema, isto é uma dor de cabeça, Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, está escrito na palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu: o Senhor Deus escolheu uns para serem apóstolos, uns para serem profetas, uns para serem pastores, uns para serem mestres, uns para serem doutores. Não está escrito na Bíblia que você tem que ir para um seminário para você ser mestre e para você ser um doutor. Não está escrito isso na Bíblia, não. Se existe o seminário, graças a Deus, que vão preparar pessoas para aprender as Escrituras, para exercer o ministério cristão, graças a Deus. Mas deve-se buscar a ida para o seminário para você ser mestre ou doutor. Não. Significa que você deve ir para um seminário como tendo a graça de Deus, o privilégio de Deus, para que você possa desenvolver conhecimento e sabedoria à luz da Bíblia, com orientação de pessoas qualificadas e preparadas. Para quê? Para que você possa exercer o ministério, o trabalho, o dom, o chamado que Deus preparou para que você possa exercer. Quer seja um pastor,
quer seja futuramente, quem sabe, um mestre. Consegue ver a dor de cabeça? Consegue ver a dor de cabeça? Portanto, muitos estão almejando uma carreira que sabe lá se é a carreira que Deus tem escolhido para ele. Será que é a carreira que Deus tem escolhido para ele? E alguém pode dizer, irmão, esse negócio de carreira não existe. Negócio de carreira não tem na Bíblia. Como não tem na Bíblia? Carreira não tem na Bíblia. Inclusive a vida cristã é uma carreira. A vida cristã é uma carreira. E você acha que são todos que vão entrar por essa carreira? Não. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, diz: guardei a carreira, guardei a fé. E dentro dessa carreira cristã, dentro dessa vida cristã, existem carreiras dentro da vida cristã que Deus prepara para que determinados filhos de Deus possam entrar para ser usados por Deus para o bem do corpo, o bem da igreja de Deus na terra. E uma dessas carreiras, dentro da carreira cristã, é o chamado pastoral. É o chamado de Deus para alguém ser pastor. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Depois que Jesus ressuscitou e apareceu para o apóstolo Pedro lá na praia e foi comer peixe com Pedro na praia, do lado de uma fogueira, comendo peixe com Pedro. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Jesus falou assim, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus falou para ele, apacenta minhas ovelhas. Deus tem pessoas que Deus quer chamá-las para serem pastores, cuidar da ovelha de Deus, cuidar da igreja de Deus, cuidar dos filhos de Deus, apacentar os filhos de Deus. Deus tem os pastores, como tendo o sumo pastor que é o Senhor Jesus Cristo. É bíblico isso, é chamado de Deus, é trabalho de Deus formar os seus pastores. E hoje, dentro da igreja presbiteriana, por exemplo, você tem um seminário, onde você pode se preparar para ser pastor, para ser um bom pastor, qualificado, preparado, orientado conforme as Escrituras. Porém, a pergunta é esta: está a igreja presbiteriana preparando os seus pastores conforme a Bíblia? Está? É responsabilidade sua saber disso. Como? Você lendo a Bíblia. Você lendo a Bíblia é de sua responsabilidade saber se quem está sendo colocado para ser seu pastor no ministério no qual você está servindo a Deus, na igreja em que você está, se ele está sendo de acordo com a Bíblia ou não. Responsabilidade sua. Responsabilidade sua. Portanto, se o seu pastor tem é calvinista ou é arminiano, problema dele. Se ele está andando conforme Jesus quer, se está andando conforme Jesus o chamou para ser, é problema seu. Porque você vai ter que saber se ele está andando e falando como Jesus, ensinando como Jesus ensinou para ser. Este é problema seu. Problema seu.
responsabilidade sua. E você não vai terceirizar essa responsabilidade para ninguém. Por quê? Porque é responsabilidade sua. A Bíblia é a palavra de Deus, revelada por Deus, dada por Deus, escrita por Deus, chamada a homens de Deus para escrever a tua palavra. Revelada por Deus, para alcançar a igreja de Deus, alcançar os filhos de Deus. E até hoje, homens estão aí fazendo de tudo para conseguir os seus prosélitos, para conseguir os seus seguidores, para conseguir os seus mantenedores. Seus mantenedores. Está cheio aí. Está cheio aí. Tanto na igreja histórica, conhecida como igreja presbiteriana, igreja luterana, e todas as igrejas históricas, como as igrejas não históricas também. E a sua responsabilidade qual que é? A sua responsabilidade é seguir Jesus. A sua responsabilidade é estar aos pés de Jesus, servindo a Deus na igreja em que você está, servindo a Jesus, andando com Jesus, tendo como referência Jesus, tendo como regra de fé e prática de vida Jesus, a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, como Jesus ensinou os apóstolos. É a sua responsabilidade. Portanto, amigos, estas balelinhas aí de disputas por poder, aliados com a política, isso já é coisa antiga, que inclusive os religiosos estão metidos neste meio. Desde quando? Desde há muito tempo. Desde há muito tempo. Quem foi que crucificou o Senhor no Calvário? Quem que foi? Quem que foi? Quem que foi? É muito simples de enxergar isso, é muito simples. Você tem o Espírito de Deus, você está sabendo de tudo, você tem ciência de tudo, você tem compreensão de tudo, você discerne todas essas coisas com muita facilidade, porque o Espírito de Deus é que vos ensina a respeito de todas essas coisas. Você tem lido a Bíblia? Tem debruçado da Bíblia? Tem clamado por misericórdia de Deus? Tem buscado a orientação de Deus? Deus cuidará de você. Deus orientará você. Deus estará com você. E não deixará você cair na mão destes, que andam o mundo inteiro para fazer um prosélito. É isso aí. Eles andam o mundo inteiro para fazer um calvinista. Eles andam o mundo inteiro para fazer um arminiano. Mas ele não anda com Jesus. Ele não está com Jesus. Ele não é de Jesus. Ele é do sistema. Ele é da matrix do sistema religioso, que é bajulado, exaltado, e ele mesmo é o que a Bíblia falou, que Paulo falou que iria acontecer. Que haveria um tempo que se formariam os seus próprios mestres, de acordo com segundo os seus prazeres, para defender os prazeres seus, os pontos de vista das suas jactâncias, das suas mentes carnais. Paulo falou isso. Você está seguindo um calvinista? Você está seguindo um arminiano? Eu tenho uma notícia para te dar. Você está no caminho errado.
Você está no caminho errado, meu irmão. Você está seguindo um calvinista? Está seguindo um arminiano? Você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Em 1996, após essa experiência, eu ainda teimando, voltei para a casa dos meus pais no interior de São Paulo, e de lá, depois de mais ou menos 30 dias, fui para Curitiba novamente, onde eu estava, buscar oportunidade de trabalho, e consegui uma oportunidade de trabalho. Fiquei pouquíssimo tempo naquela empresa lá e acabei voltando para Lorena, para o interior de São Paulo. E fui procurar um amigo em que Deus me deu graça de me trazer aí os primeiros versículos da Bíblia. E fui para a casa dele e fiquei praticamente 1 mês e meio, 2 meses, quase que todo dia, muitas das vezes dormindo na casa dele, lendo a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Ele me explicando de manhã, de tarde, tomando café na casa dele, comendo, almoçando, jantando, dormindo na casa dele. Teve dia, inclusive, que minha mãe ligou lá, inclusive, para casa. Ô, Lênin, você não vem para casa, não? Mudou de endereço? Porque eu estava na casa do Augusto, de manhã, de tarde, de noite. Praticamente 2 meses e pouco, ou mais talvez. Comendo a Bíblia, essa Bíblia aqui praticamente. Riscando a Bíblia, perguntando. Para lá e para cá, e Augusto buscando respostas que não sabia, orando, jejuando, perguntando, pesquisando, orando. Praticamente ali, 2 meses e meio. Depois de 2 meses e pouco, mais ou menos, aí o Augusto me levou para a igreja. Fui para a igreja, chamado Ministério Comunidade Cristã, aí em Lorena, interior de São Paulo. Comecei lá, na igreja, já tinha 2 meses praticamente de Bíblia, praticamente lendo a Bíblia o dia inteiro, comendo a Bíblia o dia inteiro, aprendendo a Bíblia o dia inteiro, orando, jejuando, riscando a Bíblia, perguntando para lá e para cá, praticamente. Fui para a igreja, Comunidade Cristã, Ministério Comunidade Cristã. Lá conheci o pastor Silas, pastora Carmenise, o irmão Edilson, o irmão Geraldo, o irmão Mota, vários outros irmãos. E fui lá caminhar com eles, aprendendo mais e mais e mais e mais. E depois de mais ou menos 6 meses, acho que 7 meses, 8 meses, fui batizado nas águas, no rio, com outros irmãos, como diz a Bíblia. Passou-se o tempo, foi passando-se o tempo, fui lendo mais a Bíblia, aprendendo de Deus, conhecendo mais a Bíblia, aprendendo de Deus. Resolvi sair desta igreja, ir para a igreja Assembleia de Deus, depois de um bom tempo. 2 anos e pouco, mais ou menos, essa igreja, eu acho, mais ou menos. Fui para a Assembleia de Deus. Fui lá aprender com os assembleianos. Fiquei praticamente lá com a Assembleia de Deus aproximadamente uns 7 anos, mais ou menos. Mais ou menos uns 7 anos. Na Assembleia de Deus. Fui professor da escola dominical para os jovens, na Assembleia de Deus. Tive oportunidades de pregar lá pela Assembleia de Deus, em alguns momentos, e nos trabalhos dentro da Assembleia de Deus chamado Umadel, que é um trabalho direcionado para os jovens, onde tinha lá os congressos dos jovens, e eu fui lá participar, tive oportunidade, chamado por irmão
para os presbíteros, os pastores, para pregar num determinado dia, nesse movimento dentro da Assembleia de Deus. E fui lá passando e conhecendo a palavra junto com os irmãos, lendo a Bíblia, aprendendo a Bíblia, o tempo todo com os irmãos. Passados tempos depois, mais de 7 anos depois, lendo, buscando, procurando, lendo, descobri alguns autores da Reforma Protestante também, que são chamados os teólogos calvinistas, baseados nas doutrinas de Calvino. E fui lendo, fui aprendendo, comprando livros, comparando com as escrituras, comparando com os escritores arminianos, que eu tinha também os livros deles, autores arminianos importantes. E fui comparando, fui lendo com a Bíblia, com esses autores, comparando, lendo com a Bíblia esses autores, entendendo, meu Deus, eu percebo que este caminho na doutrina calvinista, percebo que é um caminho mais acertado, Senhor, no que diz respeito a essas doutrinas tão importantes. E percebi de fato, não, é isto mesmo. Doutrina calvinista, essas verdades aqui da graça, comparadas, venho percebendo que é bênção de Deus, sim. E passei de fato a entender a palavra de Deus, a viver também nesses aspectos mais baseados com a doutrina calvinista, segundo a teologia moldada nos moldes do calvinismo. Ao mesmo tempo, não descartando outros pontos importantes, conforme os ensinos arminianos, que o calvinismo não aceita. Alguns dentro do calvinismo não aceitam, a maioria não aceita, mas eu vejo que à luz das escrituras os arminianos estão certos. E abraço, entendo estes. E não concordo com os pontos de vista do que o calvinismo fala a respeito desse assunto. E estas doutrinas, esses ensinos, me tornaram uma pessoa radical, sendo dono da verdade, como sendo eu o certo. Quem não pensar exatamente como eu penso está errado, está fora da Bíblia, porque a referência é o conhecimento que eu obtive, é isso? Não. Ao mesmo tempo que não foi por base calvinista e nem por base arminiana nenhuma, que o Senhor Deus, através do seu Espírito, tem me revelado desde o dia que eu abri a Bíblia, sem autor calvinista nenhum, sem autor arminiano nenhum me explicando, mas pelo Espírito de Deus me mostrando na sua palavra que tem certas coisas na Bíblia que são inegociáveis. Certos princípios e doutrinas da Bíblia que são inegociáveis. Tem certas doutrinas na Bíblia que são inegociáveis. Doutrinas explicadas por Jesus e pelos apóstolos que não tem como negociá-las. Não tem dois pontos de vista. Não tem. Não tem. Não tem ponto de vista arminiano e não tem ponto de vista calvinista. Não tem.
E são estes pontos de vista que interessam. São estes pontos de vista que interessam. Tá bom? Você está defendendo aí com unhas e dentes predestinação? Você está defendendo aí com unhas e dentes livre-arbítrio? Você está defendendo aí com unhas e dentes salvação garantida, que você não perde salvação? Você está defendendo aí com unhas e dentes que você pode perder a salvação? Amigo, até agora você não teve a Bíblia no dentro do seu coração. Não, você está no caminho errado. Você pegou o caminho errado, irmão. Você pegou o caminho errado. Se você estiver defendendo com unhas e dentes isso, você pegou o caminho errado. Porque esses não são os pontos principais que você tem que defender. Não. Não são esses. Os pontos principais que você tem que defender é que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Jesus Cristo, ninguém vem a Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele é seu único intercessor, o seu único Senhor? É? Você o reconheceu como o único Senhor e Salvador da sua vida? Tem vivido uma vida para agradar a Jesus Cristo? Aprendendo o amor de Deus? Amando ao Senhor Deus? Amando o próximo? Do jeito que você ama a si mesmo? Você está no caminho do Evangelho. Você está no caminho de Jesus Cristo. As doutrinas calvinistas estão fazendo você se tornar uma pessoa assim? Você está no caminho de Deus. As doutrinas calvinistas não estão fazendo você se tornar assim? Você não está no caminho de Deus, você está no caminho do homem. E você, por causa disso você vai adorar a homem. E você vai seguir a homem. E você vai obedecer a homem. Você está seguindo esse caminho? Você está seguindo no caminho das doutrinas arminianas? Que não está te fazendo a seguir Jesus? Não está te fazendo ter uma vida que agrada a Jesus, que quer a Jesus, ama Jesus? E ama o próximo como a si mesmo? As doutrinas arminianas da Assembleia de Deus não estão fazendo você ser assim? Estão fazendo você se apegar com a política? Está fazendo você se apegar com os homens? Você está seguindo a homem. Você está seguindo a homem, adorando a homem. E vai adorar a homem. Não está seguindo a Jesus. Você está valorizando mais o deputado que chega na sua igreja? Você está adorando o senador que chega na sua igreja? O governador que vai na sua igreja? O prefeito que vai na sua igreja? O vereador que vai na sua igreja? Está fazendo parte da bancada? Você está adorando a homem e você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Se você quer adorar homem e seguir homem, você está no caminho certo. O local que você tem que ir é lá para a Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Senado Federal. O caminho seu é esse. Siga em frente. Siga em frente. E se é os arminianos que estão defendendo o arminianismo, mostrando para você, vá, meu amigo, abraça, meu amigo, abraça. Abraça e vai embora. Abraça e vai embora. Porque você está fora da Bíblia. Você está fora da Bíblia. Está fora da Bíblia. Você não tem nada a ver com Jesus. Você tem a ver com o arminianismo. Você tem a ver com o calvinismo. Não é isso que estão falando por aí? Se ser arminiano vai te levar a ficar defendendo coisas e te tornar político, amigo, segue em frente, amado. Mete bronca. Se ser calvinista vai te levar a defender o ponto de vista
que está alicerçado com o governo, para te tornar do governo, segue em frente. Vai ser calvinista. Mas tem uma notícia para te dar, isso não tem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Jesus falou aqui: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus falou: eu estou indo preparar lugar para vocês, e estou indo voltar para buscar vocês e levar vocês. Isso é um problema. É um problema. Isso é um problema. Porque se Jesus vai voltar e levar para você preparar lugar para onde estava preparando, quando ele voltar, a pergunta que tem que se fazer é o seguinte: será que você está esperando que ele venha, que ele vai voltar para te levar ao lugar preparado para você lá? Ou você já descobriu o seu lugar aqui, se não larga a mão dele, não abre mão dele? Hein? Você já descobriu o seu lugar aqui? É? Já descobriu? Ah, Lênin, eu já descobri o meu lugar. Ah, é? O meu lugar é defender o calvinismo com unhas e dentes. Aí eu faço parte de um grupo que não vai medir esforços para defender os seus pontos de vista. Aí criou-se um lugarzinho aqui, ó, que é a confraria dos que defendem o verdadeiro evangelho. A confraria dos que defendem o verdadeiro evangelho. A defesa do evangelho. Aí você vai ver os que estão defendendo o evangelho. Oh! Te pergunto, quando Jesus voltar, se é que você espera que Jesus vai voltar, será que você tem um lugar garantido por Jesus? Com Jesus? Ou você já garantiu o seu lugar no meio de um povo exclusivista, que não se relaciona mais com o próximo, que não tem mais amor para com o próximo, que não abre mão mais, inclusive até de direitos seus, para sofrer o dano por amor a Cristo, mas defende as suas coisas com unhas e dentes, para fazer sua própria justiça aqui, ó. Porque afinal de contas, você é um filho de Deus, não é isso? E como você é filho de Deus, você vai ser colocado aqui no pináculo do tempo, como autoridade, e Deus vai te honrar com autoridade. Não é assim que vocês falam? Autoridade. Andando com autoridade. Eu ando com a autoridade de Deus. Tem a revelação de Deus. Sou abençoado por Deus na terra. Comigo é assim. Tem que ser na justiça. O que é meu, é meu, ninguém tira. Aí o que é dele, ninguém tira, ele faz de tudo. Passa por cima da ética, passa por cima dos valores que a Bíblia ensina para garantir o conforto dele, porque ele é filho de Deus que tem que comer o melhor da terra. Se prepara, você vai se tornar nesta pessoa, defendendo os seus pontos de vista calvinista, seu ponto de vista arminiano. Você vai ser isso. Você vai ser isso.
Vai ser isso. Não tem como ser nada diferente disso. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. Não vai abrir mão de que só Jesus é o Senhor. Soberano somente é Deus. Só o Senhor é Deus. Presbiterianos, só o Senhor é Deus. Jesus é o Senhor. Assembleanos, só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Acordem para a verdade. Convertam-se a Jesus Cristo. Arrependam dos seus pecados. Se voltem para Deus. Se fosse no Antigo Testamento, eu ia dizer para vocês: rasguem suas vestes e se banham de cinzas e se arrependam que só Jesus é o Senhor. E todos vocês que estão aí defendendo-nos com unhas e dentes e fazendo prosélitos, volte-se para Jesus, se arrependam para Jesus Cristo, convertam-se ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo Senhor. É só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Senhor Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Somente através de Jesus. E assim você não vai ser prosélito de ninguém. Ninguém vai fazer você prosélito de ninguém. Você vai congregar na igreja que você está, mas para servir a Cristo, e não vai ser prosélito de ninguém. De ninguém. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É sua responsabilidade andar com Jesus. É sua responsabilidade estar no centro da vontade de Deus. É a sua responsabilidade buscar a vontade de Deus. É a sua responsabilidade se livrar do pecado. É sua responsabilidade se arrepender dos seus pecados. É sua responsabilidade andar conforme aquilo que Deus tem te ensinado, que tem te revelado, conforme a Bíblia ensina. É sua responsabilidade manter a sã doutrina no seu coração, o ensino de Jesus no seu coração, conforme a Bíblia ensina. É sua responsabilidade. E Deus é fiel. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: todos aqueles que vierem a mim jamais serão arrebatados da minha mão. Portanto, Deus cuida dos seus filhos. O Senhor Jesus cuida dos seus filhos. Porque Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. O único Deus vivo, Deus verdadeiro. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te guarde. Que o Senhor Deus levante sobre si o seu rosto. E não seja presa de ninguém. Seja servo de Jesus. Somente de Jesus. Ande com Jesus. Medite na palavra de Jesus. Para o louvor de Jesus. Para a glória de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém.
Eu quero andar em Jerusalém.